Nunca foi tão necessário falar dessa ciência. A ciência da história, a ciência bonita, essa ciência complexa, essa ciência rebelde, essa ciência imprescindível nos nossos dias. A rebelde ciência da história. Mark Bloch já afirmou: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. E a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Vamos para mais uma viagem pelos infinitos caminhos do tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Expedito e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre essa ciência maravilhosa que é a ciência da história. Sempre observando que a história é uma ciência do presente. Ela é orientada pelo presente. E é por isso que fazemos essas viagens pelos infinitos caminhos do tempo em busca de orientações, informações, em busca de dados para entender esse país e esse mundo que vivemos. Hoje nós vamos viajar para o dia 4 de junho de 1898. 4 de junho de 1898. Ano de nascimento, pelo menos é o que consta do seu registro de batismo, de Virgulino Ferreira da Silva. Sabemos até que existem registros de nascimento em outras datas, mas vamos utilizar esse como referência. O rei do cangaço, o homem que no início do século XX emblemou com suas ações o Nordeste brasileiro, marcando de forma indelével a nossa história. O Brasil é um país vasto, rico, complexo e desigual. As desigualdades regionais são gritantes e por isso que temos que estudar com muita atenção o Nordeste brasileiro e esse fenômeno tão interessante que foi o cangaço. O Nordeste brasileiro foi onde iniciou a colonização do Brasil lá no século XVI. Aqui, das terras do Nordeste brasileiro, o doce açúcar, tirado das amargas vidas escravizadas, adoçava a Europa, a velha Europa. E é a partir daí que se inicia um processo de concentração, não só de terra, mas também concentração de privilégios. E esses privilégios perduraram durante os séculos. Tanto que no final do século XIX, início do século XX, o Nordeste brasileiro ainda era um lugar sem escolas, ainda era um lugar sem estradas, ainda era um lugar sem cidadania. E foi nesse contexto que nasceu o nosso herói ou o nosso bandido, Virgulino Lampião. É o que vamos ver agora. Esses donos de terra, esses coronéis, agiam com prepotência absurda. Eram eles que elegiam, destituíam, perseguiam, condenavam, absolviam, torturavam e até matavam. Pois é, meus amigos, era o tempo do voto de cabresto, e esse voto de cabresto garantia a hegemonia dessa oligarquia no poder. E é nesse contexto que nasce o nosso herói ou o nosso bandido, no caso, o Virgulino Lampião. E é por isso que vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje. A família de Virgulino era uma família simples e trabalhadora. Virgulino, enquanto criança e adolescente, trabalhou na roça ou na criação de gado. Era uma pessoa como outra qualquer, inclusive bastante animada, gostava de dançar, gostava de tocar sanfona, costurava muito bem, inclusive ele que costurava pano e o couro, né, das suas roupas, era uma pessoa extremamente identificada com aquele espaço. Gostava também de rifle, é bom que se diga. Só que um acontecimento trágico mudou a sua vida. Um belo dia, o seu pai foi assassinado pela polícia, numa daquelas ações inexplicáveis, tão odiosas e que aconteciam com muito fervor no interior brasileiro e principalmente no sertão nordestino. E aí, o nosso Virgulino prometeu a si mesmo, cheio de ódio e vingança, que ia matar até que alguém o matasse. E assim iniciou a história desse cidadão no cangaço,
Ele se juntou a um bando e em muito pouco tempo se tornou o líder, chefe desse bando. E aí nós vamos discutir agora essa história. Herói ou bandido? Pois é, e durante 3 décadas, mais de 7 estados do Nordeste, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, foram alvo das ações de Lampião e seu bando, desagradando enormemente o poder local, dos coronéis, dos latifundiários, mas também o poder central, o governo federal. Era inadmissível aceitar a petulância e a insubordinação daquele sertanejo e seu bando. A repressão foi dura e a cada vitória de Lampião sobre as volantes ou sobre os macacos, que eram os representantes da lei, maior era a sua fama e assim aumentava também as recompensas pela sua morte. Posso dizer que Lampião passou a ser admirado pela valentia e ousadia e acabou se convertendo num herói, considerado por muitos um herói no Brasil e principalmente no Nordeste brasileiro. E nesse contexto, ele foi sim um rebelde que lutou contra quase 4 séculos de dominação de latifundiários que se sentiam duramente ameaçados por Lampião e seu bando. É importante a gente frisar que esse tipo de insurgência, esse tipo de resistência a um poder local, ele se legitima a partir de uma secular e violenta repressão e exclusão da população mais pobre. E o Nordeste, ele é vivo nessas imagens que mostram como que o Brasil se constituiu historicamente de forma desigual. Nessa região do Brasil, a região Nordeste, nós tivemos outros exemplos de insubordinação e de luta pela terra e por qualidade de vida, por uma vida melhor. Podemos citar aqui Canudos, que também foi duramente reprimido pelo governo federal, também republicano, e todos aqueles habitantes eram tidos como jagunços, como desclassificados, como não cidadãos. O Nordeste brasileiro, ele é rico em situações de resistência e de luta contra o poder estabelecido, até porque em muitos casos não havia outro remédio. Canudos é um outro exemplo em que a população foi duramente reprimida e resistiu com galhardia ao exército brasileiro e às forças do poder central. Nós podemos dizer que os cangaceiros e o itinerário de Lampião, o bandido brasileiro ou não, entre aspas, também pode ser entendido como um revoltado social que se torna um herói popular. Muitas são as facetas da história do Brasil, E o nosso desafio é tentar entender um pouco desse vasto e complexo país. E é por isso que eu digo, sem medo de errar, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Até um próximo encontro com um próximo tema de junho ou de um mês qualquer. Até lá!